Abraham Weintraub, aquele olavista que foi ministro da Educação do governo Bolsonaro, foi demitido do cargo dele de professor na Unifesp. Por que rolou essa demissão aí? Porque, apesar de ser professor concursado, ele simplesmente parou de aparecer da aula. É o que a gente vai ver hoje no Plantão do Meteoro. Vamos lá, o Abraham Weintraub aí é professor do campus Osasco da Universidade Federal de São Paulo e foi aí o segundo ministro da Educação no governo Bolsonaro, aquele que assumiu logo que caiu o Vélez Rodrigues. Lembra o primeiro ministro que foi humilhado publicamente pela Tabata Amaral? Então, a Weintraub entrou logo depois aí dessa passagem relâmpago do Vélez pelo governo Bolsonaro. E ele já estava sendo investigado aí desde abril de 2003 por faltas não justificadas, né? E inclusive chegou a ter o salário dele suspenso aí em abril de 2023, já quase um ano sem salário pela Universidade Federal de São Paulo. Agora, a Controladoria Geral da União determinou que ele seja demitido. Não basta cortar o salário, tem que demitir o cara mesmo. E a esposa dele, também professora na Unifesp, está sendo investigada também pela mesma razão, por faltas não justificadas. Mas enfim, já faz algum tempo que a gente estava falando aí, que a gente não falava do Abraham Weintraub, na verdade, né? E a gente sabe o porquê disso, né? Já faz bastante tempo que ele estava fora do governo. Então, talvez valha a pena a gente lembrar um pouquinho quem é ele, né? Quem é Abraham Weintraub? Ele, como eu falei, foi o segundo ministro da Educação do governo Bolsonaro e um grande olavista. E já começou a chamar atenção pelas brincadeirinhas que ele fazia. Tipo, quando rolava denúncias contra ele e contra o governo Bolsonaro, entrar dançando Singing in the Rain. Vamos ver. Está chovendo fake news. Novamente, um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida tenta macular a imagem do MEC. Essa última fake news fresquinha para você alega que a paralisação da recuperação do Museu Nacional, aquele que o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro não conseguiu explicar. E aí por aí vai. Vocês já viram assim a postura do cara, né? Entra dançando com guarda-chuva e tal. E ele conseguiu muito rapidamente conquistar a antipatia da comunidade acadêmica brasileira, né? Então, por exemplo, chamando professores de universidades federais de zebras gordas e que ia caçar as zebras gordas. Dizer que tinha plantação de maconha nas universidades federais e ainda fazendo brincadeiras que nas maconhas deles eles passam agrotóxico, daí quando depois querem ir ser contra o agrotóxico nas plantações. E saindo das acusações absurdas e dos ataques desnecessários, ele também foi um responsável pelo programa Futurice, que foi um programa aí que tinha a intenção de começar aí a botar um pezinho do setor privado dentro das universidades públicas, colocar OS, facilitar a entrada de dinheiro privado e tudo mais. E olha, eu vou dizer que isso, se tivesse funcionado, seria um desastre para as universidades públicas e poderia ter funcionado, não fosse esse cara ter feito tão bem o trabalho de conquistar a antipatia da comunidade acadêmica. Tanto é que algumas das maiores manifestações que ocorreram contra o governo Bolsonaro durante o governo foram manifestações da comunidade universitária, acadêmica, contra o Weintraub, né, lá no primeiro semestre de 2019. Mas a coisa ficou feia para ele mesmo depois que vazou aqueles vídeos daquela fatídica reunião ministerial, aquela mesma que mostrou o Guedes falando que ia botar granada no bolso do servidor público, que mostrou o Moro falando um monte de besteira também, o Salles com aquela história de vamos passar a boiada. Aquela reunião ministerial foi lá que queimou de vez a imagem do Weintraub. Vamos ver.
O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Eita. E é isso que me choca. Tá mal, né? O cara já tá falando de prender ministros do STF, mas não se preocupa, piora. É só isso, presidente. Eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem, assim, tem um jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. E eu luto e me ferro. Eu estou com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência. Eu sou o único que levou processo. É um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar. A gente não está sendo duro bastante contra os privilégios, contra o tamanho do Estado. E eu realmente estou aqui de peito aberto, como vocês sabem disso. Levo tiro, odeio o Partido Comunista, que está querendo transformar a gente numa colônia. Esse país não é. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse Oi? termo, odeio. Povos ciganos, só tem um povo nesse país. Quer, não quer ser é povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse... Vocês viram o nível, né? Vocês viram o nível. Enfim, pouco depois disso ele acabou saindo do governo Bolsonaro. No final das contas acabou comprando briga com o governo Bolsonaro, se tornou aí um traidor do movimento. Não é que ele virou esquerdista, tá, gente? Ele continua sendo de extrema-direita, é só que anti-Bolsonaro. Quase entrou aí depois dele no Ministério da Educação o Decotelli, mas acabou não entrando por causa de ter mentido no currículo. Acabou entrando lá o Milton Ribeiro, que é aquele cara lá que tava tendo propina em Barra de Ouro e que teve arma disparando dentro do aeroporto, etc. Os ministros da educação do governo Bolsonaro era uma beleza. Mas enfim, e agora a gente vê que não acabou aí o inferno astral do Weintraub, tá perdendo aí o carguinho dele na universidade pública. Aliás, carguinho que a revista Época revelou que ele passou no concurso com nota mínima, né? Então, talvez tenha sido melhor para os alunos da Unifesp assim. Enfim, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Se vocês quiserem ajudar a continuar sustentando esse canal, tá aí, sejam membros e muito obrigado por ver o vídeo até o final. Tchau, tchau.